Boa noite a todos. Que Jesus nos mantenha na paz, né, com nossos pensamentos equilibrados e os nossos ouvidos atentos, porque estudar só faz bem para aquele que vem aqui. O outro vai ver se serve ou não serve, mas para mim serve muito. E estar aqui, eu não sei quase nada, mas eu procuro ler o Evangelho, que é o principal livro da nossa vida, é o Evangelho de Jesus, né? Que a doutrina espírita, ele esclarece algumas coisas, porque quando eu era mais jovem, eu li o Evangelho, a Bíblia, e eu pensava, meu Deus, que coisa difícil essa coisa, né, de repete umas palavras, que na verdade naquele tempo era a forma que eles falavam. Então, quando você lê a Bíblia, algumas vezes a gente não entende. Mas na parte do Novo Testamento, que é a parte que fala de amor, de Jesus, foi quando Jesus chegou. Então, são as questões que Jesus foi colocando, caminhando, passando, falando, atendendo, exemplificando, e aqueles que assistiram, os apóstolos, foram tentando passar para o papel aquilo que acontecia. E muitas pessoas acham que o evangelho é chato, né? Ah, não, e evangelho? Gente, quando a gente lê o Evangelho e identifica uma situação que acontece conosco, uma solução aqui, é impressionante a alegria que nos causa. Teve um carnaval de 2021 que eu fiz online, um estudo, que foi Alegria e Evangelho. Aí eu fiquei pensando, eu que dei esse título, que eles perguntaram, o que você vai falar? Como era carnaval, né? Carnaval é o quê? É alegria. Aí eu pensei, vamos juntar alegria com o evangelho, porque evangelho é alegria. Quando a gente entende, quando a gente busca, porque estar aqui já é um passo, né? Para ouvir a palavra que tem aqui, os ensinamentos, os despertamentos, porque às vezes, eu estava vendo aqui, na leitura que o nosso amigo fez, nós vivemos distraídos do trabalho que nos compete. E o Evangelho, ele faz esse despertamento. Ele nos mostra exatamente que a gente, às vezes, está saindo da nossa programação. Porque todos nós aqui temos uma programação quando nós reencarnamos. Nós temos uma linha para seguir. E muitas das vezes, porque a gente tem preguiça, porque a gente não quer fazer esforço nenhum, a gente sai desse caminho. E aí começa a dar tudo errado. Inclusive o nosso sentimento fica balançado, nossas potências, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em Leon Denis, né? Leon Denis, que seria o sucessor de Kardec. Caso Kardec não conseguisse levar o estudo adiante, Leon Denis levaria. E Leon Denis nada mais foi do que o coração da doutrina. Kardec era a inteligência, o pensamento. E Leon Denis é o lado do coração, do sentimento. E ele vem nos trazendo, no livro O Problema do Ser e do Destino, na terceira parte, lá ele vem falando das potências da alma. Porque a gente não sabe bem, mas nós temos, quando diz assim, cada um de nós tem Deus em nós. São as potências. Deus nos criou com coisas boas, com sentimentos bons. Plantou em nós essa sementinha. Agora a gente tem que alimentar isso. E às vezes a plantinha não é bem alimentada e às vezes a gente nem sabe o que tem em nós. A gente, em algum momento de socorro com as pessoas, ou de uma tragédia que aconteça, a gente vê, nossa, como eu fui capaz de fazer isso, como eu tive força para reagir a essa perda, como eu tive uma força que não é minha, mas é sua.
está lá dentro. Então, as potências da alma, é isso que nós trazemos em nós. E a maior potência que nós temos é a vontade. A vontade. E essa potência que precisa ser o tempo todo trabalhada. Porque às vezes a gente diz assim, eu queria tanto mudar, mas eu não consigo mudar, não adianta, eu sou assim mesmo, não tem jeito, é porque eu sou assim. A gente não é assim. Não estou feliz comigo, com o meu procedimento? Então eu preciso fazer alguma coisa, né? Para ir mudando essa coisa que me deixa triste. Então, no livro que eu falei, O Problema do Ser e do Destino, Leon Denis, que é um orador espírita, né, grande divulgador da doutrina dos espíritos, inclusive na nossa casa, lá no CEOI, ali na Rua Mapendi, nós fazemos online o estudo de Leon Denis toda segunda-feira às 20 horas, online. Não estamos fazendo presencial. Desde a pandemia nós começamos a fazer online e ficou online. Tem outros cursos na casa que são presenciais e também online. Então, se alguém se interessar em conhecer um pouco mais de Leon Denis, dos livros, quem já leu, né? Esse ano a gente vai estudar o livro Depois da Morte, que é um dos livros dele também, que toca fundo lá no nosso coração. E no livro do Problema do Ser, ele vem dizendo sobre as potências da alma. As causas da felicidade não se acham em local determinado do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Então, essas potências, esses sentimentos, tudo de bom, está aqui dentro, não está lá fora. Às vezes a gente pensa assim, eu vou lá no centro espírita para levar um passe, né? Para o outro passar para mim alguma coisa boa. Está tudo aqui dentro. É uma troca, porque o passe é uma troca, né? Naquele momento, a espiritualidade faz com que eu envolva aquela pessoa, passe para ela através do meu pensamento coisas boas e ela receba. Esteja aberta para isso, porque às vezes também não está. Tem gente que não está nem aí, não sabe nem o porquê que está na casa espírita, né? E tem pessoas que vão à igreja, vão a outros lugares para buscar. E está tudo aqui. Onde quer que a gente vá, se a gente tem o Evangelho em nós, se faz esse trabalho o tempo todo, estamos nesse caminho reto, sem desviar, que é complicado, né? De vez em quando a gente dá uma escorregadinha, vai para o lado errado, ou tem sentimentos errados. Então, a gente pensa assim, por que meios nós podemos movimentar esses sentimentos, essas potências que nós temos, através da potência maior, que é a vontade. Então é preciso ter muita vontade, forçar, fazer um esforço verdadeiro, abrindo mão de algumas bobagens que a gente acha que é melhor. Por exemplo, não estar aqui e estar em casa, no celular, passando, né, vendo as mensagens, cada coisa o que te leva a isso? Nada, nada. Somos individualidades. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu estou me comunicando com meus amigos, eu estou falando com a minha irmã, com o meu irmão, eu estou conversando com a prima que mora lá longe. Tá, e você? O que você está fazendo por você? Nós estamos aqui, não é à toa, não é uma brincadeira a nossa vida. Nossa vida, nós estamos aprendendo, nós estamos marcando em nós muitas coisas, muitas experiências nós estamos marcando. E quando Jesus nos disse, né, vigiai e orai. O que é vigiar? Será que as pessoas sabem realmente o que a gente repete, que a gente repete muito isso, né? Tem gente que até fala o contrário, orai e vigiai. Não é. É vigiai e orai. É vigiai o quê? O Facebook? O Instagram? Isso é bom, né? A gente vai lá toda hora ver as fofoquinhas, de ver o que aconteceu.
Mas nós temos um momento de descontração, com certeza, mas não é o tempo todo. Você anda na rua, as pessoas estão assim, ó, com o celular. Ninguém olha ninguém, ninguém vê nada. O que acontece do lado, se o cara tropeça e cai, o outro que está com o celular é capaz de cair por cima dele. E ainda vai ofender ele porque atrapalhou. Foi uma pedra no caminho dele. Outro dia eu vim andando de carro, aí tinha uma bifurcação, eu saí daqui, o rapazinho de moto com o celular na mão, porque de moto e de bicicleta a pessoa anda com o celular na mão, eu fico impressionada. De bicicleta assim, olhando o celular, arriscado a cair, arriscado a atropelar alguém, arriscado a se machucar. O rapaz atravessou simplesmente na minha frente. Aí eu freiei, ele me xingou, né? Claro, ele está certo. Ele ainda me ofendeu e tudo. Por quê? Porque ele estava, eu acho que ele procurava um número, um endereço, mas as pessoas andam assim. O celular, a internet, tudo que é progresso tecnológico serve para quê? Para nos auxiliar, nos dar um pouco mais de conforto. Eu hoje mesmo estava falando com uma amiga que antigamente a gente ia para a biblioteca lá no centro da cidade fazer uma pesquisa, né? A gente estudava, tinha que ir lá não sei aonde, longe pra caramba. Agora tu pega o celular, tem tudo ali. Mas aonde que a gente entra no celular? Que vai te alimentar realmente, vai te informar. Às vezes é tanta bobagem que a gente vê no celular que não vale a pena. E, na verdade, esse vigiar é nos vigiar. Como é que está o meu pensamento? Como é que está o meu sentimento em relação àquele que mora comigo? Aquele marido, aquela esposa? Como é que nós estamos observando o outro, dentro de casa, o próprio filho? O que eu estou dizendo para o meu filho pequeno? Que ele precisa ter um celular novo? Ou ele precisa ir para a evangelização, ouvir coisas boas, que o mundo lá fora não está mole? Nós temos muitas crianças jogadas pelo mundo, soltas, sem pai, sem mãe, com 4, 6, 8 anos, segurando uma arma. Então, isso é falta de quê? É falta de Deus. Não. Deus está em todos os lugares. E temos muitas religiões que fazem essa ligação com Deus. Se fosse assim, o mundo estaria um paraíso, porque cada esquina tem uma igreja, centro espírita aumentou bastante, não é tão cheio quanto as igrejas. Por quê? Dá um trabalho ser espírita, não é mole não. Uma coisa é você ir para a igreja e ficar cantando, mexendo com as suas emoções, uma alegria só, ver os amigos, beijar e abraçar, acabou, vai embora. Outra coisa é refletir sobre a sua postura, o seu pensamento, a sua própria vida. Isso dá trabalho. Não é todo mundo que quer esse trabalho. Se dá trabalho, eu não vou. Eu prefiro chegar para o Vicente e perguntar: Vicente, me ensina aí uma mandinga, nem sei se é mandinga, uma mandinga para eu ganhar dinheiro. O que eu posso fazer? Né? Um despacho, uma coisa assim, uma simpatia. Eu quero buscar lá com ele, eu quero que ele me ensine. Não é assim, nem todos nós viemos para ter muito dinheiro, mas também não viemos para não ter nada. Deus nos colocou a inteligência em todos nós. Todos somos inteligentes. Agora, uns fazem um esforço de buscar informação, outros acham que isso é besteira. Isso é besteira. Outro dia até eu estava dizendo, eu queria estudar formiga, porque eu fico impressionada. Cai um negocinho assim na mesa, num minuto aparece uma trilha de formiga. De onde elas vêm? Como é que elas sabem? O que elas... Né? Então a gente fica curiosa, mas tem gente que estuda tudo. Tem gente que estuda coisas que a pessoa fala: como é que ele sabe? Ué, estudou, foi pesquisar. E o que eu pesquisei? É bom encontrar pronto, né? Já explicando tudo. Eu também gosto. Mas eu vou procurar o porquê das coisas. O que Kardec fez?
Kardec fez isso. Ele, quando ele viu a coisa lá acontecendo, ele falou, peraí, tem alguma coisa aí que eu preciso entender. Não é? Ele não se negou a entender, graças a Deus, que aí ele nos trouxe a beleza dessas questões que todos nós gostaríamos de perguntar para os espíritos. Né? E os espíritos responderam. Então, nós estamos precisando ter mais vontade para trabalhar essas potências, né? Então, nós vivemos num mundo de expiações e provas, já sabemos disso. Então, nós não vamos encontrar aqui momentos eternos felizes. Nós vamos encontrar momentos de alegria, momentos de dificuldade. Agora mesmo, nossos irmãos da Turquia e da Síria, não é porque é lá longe, mas olha a tristeza de ver tantas pessoas passando por uma dificuldade, uma tragédia, né? De ver seus entes queridos embaixo dos escombros. Ontem eu vi uma cena que me chocou e que hoje eu passei o dia pensando e orando, né? Pedindo a Deus que console aquele pai. A filha adolescente embaixo dos escombros e ele sentado lá de fora com a mão dela, segurando a mãozinha, não sei se vocês viram, segurando a mão dela, só a mão dela que ele conseguia pegar, até que ele sentiu que ela estava morta. Ela estava viva, mas ela não resistiu, morreu. E ele ali, segurando a mão. Aí você pensa, meu Jesus, aí é Deus que faz isso? Não, gente. Isso tudo faz parte do nosso destino, da nossa vida, de coisas que estão destruindo no planeta. Apesar que terremoto é terremoto, né? Terremoto ali é um local de terremoto mesmo, e foi terrível. Parece que o último que teve terrível foi em 1939, sei lá. Então, essas coisas nos deixam com o coração apertado. Muitas pessoas pegaram um avião e foram para lá, ser voluntário para ajudar, levar roupa, levar alimento, levar um monte de coisa. Mesmo que a gente não consiga fazer isso tudo, mas a gente ora, a gente separa alguma coisinha, vai a algum lugar, leva, faz uma oração por aquelas pessoas, para que eles tenham força para passar por isso. Porque tem coisas que a gente não tem como evitar, como eles não estão conseguindo evitar. Não conseguiram, né? Então, nós estamos nesse planeta que está sujeito a essas coisas. E a gente precisa acalmar nosso coração e não se revoltar, né? Então, a gente está aqui nessa reunião, numa reunião doutrinária, é para isso, acalmar nossa mente, fazer essa ligação com Deus, porque nosso dia a dia é corrido. Então, quantas vezes a gente vai se aborrecendo com bobagem? A gente começa com uma irritaçãozinha, porque a gente fica irritada à toa, né? Às vezes, uma vez eu estava dirigindo e meus netos eram pequenininhos. E o meu neto estava atrás e a minha neta também, os dois atrás. Aí eu comecei a reclamar do não sei de quê, no trânsito, comecei a reclamar não sei o quê. Aí meu neto falou assim, vó, você é pior do que a minha mãe. Aí me deu, sabe, um estalo. Falei, meu Deus, que exemplo, né, que eu estava dando. Porque a gente vai se deixando irritar e vai se falando bobagem, não sei o quê, agredindo as pessoas. Se não tiver um freio, a gente vai embora mesmo. Da irritação vira uma raiva, da raiva vira cólera e assim a gente vai por aí. Né? Tudo é motivo para pegar uma arma, querer matar. Então, é isso que o Evangelho evita. Quando a criança, o adolescente no início da sua vida, essas questões apresentadas, já fica a sementinha lá, mesmo que ele não siga a religião dos pais, mas ele tem, né? Meu filho, por exemplo, toda hora me pergunta alguma coisa sobre doutrina espírita. Ele é simpatizante, mas é católico. Então, cada um tem alguma coisa. Agora, o que nós estamos fazendo para os pequenos? Agora meus filhos são adultos, já tenho netos, que também já são grandes, mas quando eram pequenos, qual é o exemplo que eu dava?
Eu fiquei com vergonha quando ele falou isso. Ele falou, vó, mas ele foi de um jeito, você é pior do que a minha mãe. Porque a mãe briga e tal no trânsito, né? Mas ele achou que eu era diferente. A vovozinha que dava beijinho, né? A vovozinha carinhosa. O dia que ele viu eu me estourar, ele ficou decepcionado. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Essas questões da gente falar com uma criança de qualquer jeito, falar com raiva com a criança, irritado. Tem gente que bate num bebê. E como se ele entendesse alguma coisa, não entende. Por quê? Porque eu estou irritada. Se eu estou irritada, eu atropelo qualquer um na minha frente. Né? E olha, toda vez que a gente faz um estudo, a gente observa só, até quando vocês vão ler um capítulo, aí começam a gostar daquele capítulo, vai aparecer uma situação que vai te botar em prova. Impressionante. Aparece uma prova logo depois. Eu sempre me dou a nota 5, 4 nas minhas provas. Porque aí eu penso, meu Deus, né? A gente estuda, estamos na doutrina há tantos anos. Às vezes, a falta de olhar para uma pessoa, a indiferença é uma agressividade também. Parece que não, né? Eu não faço nada. Mas também não faz coisa boa. Olha, até o nosso olhar pode ser violento. Até o nosso olhar. A forma de olhar. Hoje, eu estou vendo uma série que eu botei até aqui para me lembrar. Uma série turca dos muçulmanos, né? Eu adoro turco. E os filmes turcos são muito lindos. E é uma história de como os muçulmanos eles conseguiram terras, né? Porque naquele tempo o cristianismo não deixava ninguém ter outra religião, era só cristão, tinha que ser cristão, né? E eles, no século XIII, os próprios muçulmanos, um atraía o outro dentro da tribo por conta de quê? Ouro, aqueles baús grandes de moedas grandes de ouro, né? Mas isso foi no século XIII. E hoje? Mesma coisa, né? A gente continua vendo as pessoas passando os outros para trás por causa de ouro. Não são mais moedas, mas é a ganância. Gente, a gente precisa estar feliz com o que tem. Mas aí a gente olha para o filho e diz, por que meu filho não tem um tênis igual ao do filho do vizinho? Porque naquele momento não deu para comprar. Mas um momento, de repente, vai chegar, vai estimular para que ele estude e um dia ele possa comprar aquele tênis. Trabalhe. E assim, a gente precisa mostrar o lado das virtudes para os nossos pequenos. A gente esquece dos pequenos e a gente quase não vê. Olha, uma coisa que eu admiro nessa igreja aqui é a quantidade de jovens que tem. Que bonito. O meu neto vinha aqui, nessa igreja. Ele vinha sempre aqui. Aí eu passava aqui e via aquele montão de jovem na porta. Eu falei, que lindo, né? Um monte de jovem. Eu acho lindo. Eles estão envolvidos numa doutrina, né? Em boas palavras. Que seja uma alegria só, uma coisa assim superficial, mas eles estão lá. E os nossos jovens, cadê? Da nossa doutrina. Quase não se vê. Os que estão, nós temos lá no CEOI uns jovens que eles eram da evangelização, se afastaram porque foram estudar, fazer faculdade, agora estão voltando. 2 deles estão palestrando na casa, já estão com 20 e poucos anos. É uma alegria você ver aquele jovem que foi da evangelização voltando, passou um tempo, mais de 10 anos, longe, e hoje voltam como palestrantes, né? Isso é muito bom. Então, o que nós estamos fazendo, nós que nos dizemos espíritas ou simpatizantes dessa doutrina, que é uma doutrina que esclarece, a gente faz pensar, nos consola nos momentos de dor, no momento de que alguém parte, a gente procura entender que chegou o momento daquela pessoa ir embora,
a gente procura se consolar, não se desespera, sabe que um dia nós vamos nos reencontrar. Temos a certeza da vida futura, que isso para mim é o que consola muito, essa certeza da vida futura, né? Então, hoje, com o avanço da tecnologia, o que a gente está buscando nos noticiários? Às vezes você entra na casa de uma pessoa, a pessoa está lá vendo, morreu, matou, estuprou, não sei o quê, só aquilo, o tempo todo. Está até com um prato na frente, comendo. Quer dizer, está se alimentando de notícia negativa, de violência. A gente vê violência em filme, violência no noticiário, violência o tempo todo. Aí, se a cabeça da gente não souber separar, a gente não sai de casa. Tem medo. Quantas pessoas não estão indo à casa espírita à noite? Porque estão com medo de sair. Ao passo que, se você fizer uma prece por outras pessoas, olhe para as pessoas na rua, preste atenção. Para de olhar para si mesmo, para os seus problemas. Olha para a pessoa na rua caminhando. Eu faço muito isso. Às vezes estou no sinal, aí paro assim, olho, eu fico, Senhor, abençoa aquela pessoa ali, não sei nem quem é, e vai andando, diz que os pensamentos dele sejam para o bem. Aí eu vou fazendo isso, vou fazendo isso. Por quê? Isso todo mundo já imaginou o que é pensamento? Pensamento na energia. Nós estamos aqui dentro envolvidos por essa energia. Só que a espiritualidade prepara o ambiente. Quem estraga somos nós quando chegamos com o nosso pensamento, pensando lá na janta, pensando na conta, pensando no trabalho de amanhã. Ao passo que ficar entregue aqui dentro é uma maravilha. E fazer essa sintonia do nosso bom pensamento com esses irmãos que aqui estão, trabalhando em cada um de nós. Do lado de cada um de nós tem um espírito que está te ajudando, que está te dando um passo, está te harmonizando. Acredita nisso. Mas tudo vai depender, do que a gente pensa. Porque quando às vezes, você está num ônibus, né? Todo mundo sentado, entra um ladrão, um irmão ladrão. Ele entra, ele vai, às vezes passa direto por você e vai lá e assalta o outro. A gente fica assim, é como se ele não tivesse te visto. Por quê? Teu pensamento estava bom. E outra coisa, uma vez eu estava numa reunião de família e eu falei assim, a gente precisa orar por esses delinquentes, esses jovens que estão aí pelas ruas, né? Com armas, assaltando e tudo. Nós precisamos orar por eles. Aí uma pessoa virou e falou, Deus me livre, orar por bandido? Mas oração é energia. Em algum momento essa energia vai envolver esse irmão. A gente precisa pensar dessa forma. É o tempo todo? Não. A gente fica com raiva. Tomara que morra! Tomara que prendam ele, matem ele. Só essas coisas, né? Ai, tomara que morra. Como se a morte, que nós sabemos que é até pior se ele morrer, porque ele vai morrer de uma maneira revoltada, esse espírito vai ficar onde? Onde que ele vai ficar? Por aí, no meio de nós. Aí o dia que eu estiver irada, com raiva, ele chega pertinho de mim e fala, vai lá, dá nele, bate nela. Aí, no momento, aquilo se mistura com o que eu estou sentindo e eu vou mesmo. Entendeu? É como se potencializa, aumenta a minha raiva em relação ao outro. Eu estou com raiva dele, aí o espírito que está aqui, porque você pensa o quê? Assim, alma penada. Quando a gente era criança, escutava isso, né? Alma penada. Tem um monte por aí. Alma penada são exatamente aqueles que desencarnam sem saber que existe que não morreram. Eles continuam fazendo as mesmas coisas. E como a energia que é parecida com a dele agrada a ele, ele cola do lado. Então vamos supor, eu estou aqui falando de amor, falando de coisa boa, um coração cheio de esperança. Quem está do meu lado?
algum espírito trabalhador dessa casa que está aqui feliz, de repente está me inspirando, né? Para que eu diga uma coisa boa, que eu não me perca no meu estudo. Agora, se eu tiver, ai, mas fulano, hein? Não vou com a cara do fulano. Ai, mas ele é antipático, ele é isso, ele é aquilo, aí o outro. É mesmo. Safado. Você vai lá e fala umas coisas para ele. E aquilo cria uma força em você, vou lá. Ah, vou lá, vou falar, porque ninguém me cala. É assim que a gente se acha, né? Ainda mais quando alguém contraria a gente. Ninguém gosta de ser contrariado. E a gente passa por situações, como eu falei, que levam a fazer coisas que a gente não esperava que fizesse, né? Quantas vezes, às vezes, a gente ofende uma pessoa de graça? A pessoa não te fez nada. Às vezes a gente está com raiva do mundo, acordou de pé esquerdo, como dizem, já vai saindo, chutando balde, abriu os olhos, sentou na cama. Ó, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Me ajuda a me acalmar, me equilibrar os pensamentos, para que eu possa ver o caminho que eu devo seguir. Eu trabalho em Vargem Grande, então tem uma pedra, aliás, quem já foi para o lado de lá é maravilhoso, né? A Estrada dos Bandeirantes ficou uma coisa linda depois do Rio Centro para lá, é muito lindo. Tem cada pedra, tem cada... Aí tem uma que fica bem de frente da curva que eu faço, aí eu chego ali e começo a fazer minha oração. Ah, meu Deus, muito obrigada. Que hoje mantenha o equilíbrio, que eu não ofenda ninguém, que eu não fique irritadinha, entendeu? Eu saio pedindo a Deus para me ajudar, porque através de outras pessoas, da espiritualidade amiga, eles vêm ajudar a gente, né? E quando a gente, nesse capítulo aqui, o que eu achei interessante, que ele fala exatamente, vocês já leram esse capítulo, capítulo 9, né? Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, a cólera. Porque quando eu lia isso, só de um tempo para cá que eu comecei a entender um pouco melhor, cólera. Eu falava, cólera? Cólera é uma coisa assim forte, né? Mas a gente começa assim, irritadinha, daqui a pouco está com raiva, daqui a pouco está irado. Quantas pessoas que perdem a cabeça e às vezes pegam uma arma, um negócio, batem no outro, atiram no outro, e depois pensam assim, meu Deus, o que eu fiz? Mas não fui eu que fiz isso. Ainda diz isso, né? Quantos no jornal a gente vê, foi uma voz que falou no meu ouvido. E foi mesmo. Por quê? Tudo começa com aquele sentimento de raiva. A gente fica com raiva, quer prejudicar o outro e acha que não tem que levar para casa desaforo, que é outra bobagem que a gente escuta, né? Quando eu era criança, meu pai era lutador, né? Então, ele sempre me criou igual menino. Eu subia em árvore, fazia salto em altura. Hoje não consigo subir num degrau que dói tudo. Aí eu penso assim, meu Deus, eu subi em árvore, em muro. Hoje eu não consigo mais nada disso. E meu pai falava, se apanhar na rua, vai apanhar quando chegar em casa. Assim que ele me criou. Aí tinha umas meninas na escola que, meio barraqueira, né? E um dia, não me lembro mais, claro, tinha uns 8, 9 anos, sei lá, a garota disse que ia me pegar lá fora, aquele negócio, eu vou te pegar lá fora. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, se eu apanho, meu pai vai me dar uma surra, porque ele era lutador, ele achava que a filha não podia apanhar, né? Aí eu estudava lá no terceiro quarteirão da rua, e a minha rua, eu pegava uma reta para ir para minha casa. Nossa, eu dei uma volta enorme para fugir da garota. Porque eu pensei, meu Deus, a garota vai me bater. Eu nunca gostei de luta, nunca gostei de brigar com ninguém, sabe? Eu acho que esse negócio de lutar, apesar que meu pai era judô, então era uma coisa disciplinadora. Ele nunca falou para eu agredir ninguém, mas eu sabia me defender, né? De um ataque, essas coisas. Mas o que bota na cabeça de uma criança? Que você tem que bater. Quantos jovens que têm filhos hoje que falam para o filho,
Se bateu, bate também. Aí outro dia eu estava conversando com um rapaz, que o filhinho dele é pequeno, eu falei assim, poxa, você falou para bater também? Pô, vai ficar uma brigalhada, né? Por que você não pede para se afastar? Não é melhor dizer assim, olha, você se afasta desse seu amiguinho porque ele não está bem. É a melhor coisa. Porque aí a gente vai ensinando ao pequeno a ver que aquela pessoa que agride, ela não está bem. Que ninguém que agride está bem. A pessoa está com um problema. Até nós sentimos isso, né? Quando a gente fica mais brabinha, porque alguma coisa não está bem aqui dentro. A gente está insatisfeita com alguma coisa. Aí a gente já fecha a cara. Ontem um amigo nosso lá do COI virou para mim, falou, eu perguntei, e sua netinha, como é que tá? Ah, tá linda, tá uma graça, mas não gosta de ser chamada atenção. Ela fecha a cara e fica assim, não fala com ninguém. Eu falei, mas por quê? Eu disse, porque eu falei para ela que ela ia se machucar com um garfo, e ela falou, vovô brigou comigo, não queria mais falar com ninguém. Aí é hora de quê? Da gente parar e conversar com aquela criança. Por que o vovô brigou com você? Você ia se machucar, só por isso. Agora, às vezes a criança cai, se machuca na cadeira. Aí o adulto vem, quebra a cadeira. Essa cadeira feia, machucou meu bebê. Quando ele crescer, tudo que fizer mal a ele, ele vai fazer o quê? Vai quebrar, né? Então, são pequenas coisas que a gente faz que só mais na frente que a gente vai observar. E só através do Evangelho. Se a gente lê cada dia um pedaço, um capítulozinho desse, a gente vai se acalmando, refletindo conosco mesmo, nossos sentimentos. A gente vai observando. Aqui, quando diz assim, pesquisai a origem desses acessos de demência, quer dizer, quando a gente fica com raiva, né? Passageira, que nos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder sangue frio e a razão. A gente fica igual um bicho. Tem gente que fala assim, nossa, nem me conheci, eu me descontrolei de tal forma que eu parecia que não era eu. Realmente, isso parece um bicho. Outro dia eu estava vendo minhas duas cachorras, elas não podem ficar perto. Uma fica dentro de casa e outra no quintal. Elas se odeiam assim, mas sabe o que é? Ciúme. Se eu estiver perto, elas se atracam de arrancar pedaço. Então eu separei, eu prendo uma de um lado para sair com a outra, maior transtorno. É ciúme, mas elas são o quê? Animais irracionais. Elas não pensam, elas só reagem. E quantas vezes a gente reage com ciúme, né? Porque o ciúme, ele é terrível. O ciúme faz com que a gente queira a morte de uma pessoa. Eu sou casada com fulano. Fulano conhece uma fulana. Aí diz para mim, ó, acabou, não quero mais, eu vou viver com aquela fulana. Eu quero matar ela. A gente pensa logo isso, né? Quem sabe foi como é que se diz? Um livramento, ter se separado daquela... Né? A gente não sabe, às vezes lá na frente vai ver que aquilo foi bom, valeu a pena. Mas a gente ainda deixa esses sentimentos que lá Kardec chama as paixões são isso, essas coisas, raiva, ciúme, inveja. Às vezes você vai numa outra religião e a pessoa, o padre, o líder, né, da religião lá diz assim, olha, eu vou te benzer porque você está com muita inveja, as pessoas estão tendo muita inveja de você. Você precisa fazer isso, pegar um galho de arruda, enfia aqui, outro aqui, outro aqui, e sai na rua, para ninguém ter inveja de você. Será que só os outros têm inveja da gente? Eu não tenho inveja de ninguém. Que inveja é uma coisa tão sutil. Eu não tenho inveja, eu tenho admiração. Eu tenho admiração, eu admiro o Vicente, né?
eu admiro. Mas, a partir do momento que o que ele faz de bom me incomoda, é inveja. Não é? Tem até um caso que eu vi uma psicóloga uma vez falando lá no CO, e achei interessante, que um homem conversou com ele morava num lugar muito bom, várias casas e tal. Ele conversou com um gênio, e o gênio falou: você pode fazer um pedido, mas tudo que você pedir, o seu vizinho ali vai ganhar em dobro. Ele tinha uma raiva do vizinho, que ele falou assim: não posso pedir um carrão bonito, senão ele vai ganhar 2 carrões bonitos. Aí ele falou: então, uma casa, quem sabe? Não, mas aí ele vai ganhar 2 casas muito melhores do que a minha? Não, não pode. Aí ele ficou pensando. Aí o gênio falou: anda, fala logo que eu tenho que ir embora. Aí ele disse assim: eu quero ficar cego de um olho. Para você ver, inveja é isso. Porque aí ele ia ficar cego dos 2. Inveja é esse sentimento terrível. Isso não é admiração, isso é inveja. É uma coisa pesada que você não quer. Eu não tenho, mas ele vai ter bem pior do que eu. E às vezes a gente, sem sentir, quando escuta que alguém sofreu uma situação e a gente não gostava daquele alguém, no final, Deus tarda, mas não falha. Dá graças a Deus. E é assim que nós somos, né? E é isso, essas pequenas coisas que nós sentimos, que nós fazemos todo dia, dentro do ônibus, na rua. O trânsito é um lugar que é terrível. Uma vez eu estava indo dar uma palestra lá no Bezerra de Menezes, em Vargem Grande. Aí eu estava atrasada, hein? Aí uma mulher me pediu para entrar na minha frente. Eu falei: é ruim, eu acelerei, não deixei, não, passei. Depois que eu passei, né, não deixei a mulher passar na minha frente, eu pensei: gente, eu estou indo fazer um estudo, falar sobre Jesus. Olha o que eu fiz com a irmã ali atrás. Por que isso? A gente não percebe, a gente anda distraído. Uma coisa é chegar na nossa casa espírita com os nossos queridos, abraçar, beijar e tal. Saiu dali, não olha nem para o lado, né? Às vezes eu passo na rua, dou bom dia, oi. Antes, aqui agora vocês não repararam, mas esse óculos é novo, reparou? Eu ficava aqui assim, quem está lá atrás? Agora estou enxergando a Maria, todo mundo lá atrás. Mas eu não enxergo de longe, quer dizer, agora eu enxergo tudo. Mas eu andava sem óculos, aí eu dava até logo. Aí um dia meu filho falou assim: mãe, eu acho que melhor você se candidatar, porque você fala com todo mundo. Você conhece? Eu falei: eu não. Aí eu disse: por que você falou? Ele olhou para mim, eu dei bom dia, Batata. Isso não é bom. Eu fico feliz. Às vezes, eu trabalho no comércio, né? Então entra às vezes cliente lá na loja, aí tão simpática aquela pessoa, sabe, que fala uma alegria: oi, meu bem, tudo bem? Como vai a senhora? Não sei o que. Te dá uma alegria, uma pessoa educada, uma pessoa que te cumprimenta. Tem outros que entram lá na entrada da loja e você: bom dia, a pessoa nem te responde. Mas eu dei bom dia, né? Mas me dá aquela raivinha, porque ele não me respondeu. Então, quer dizer, são coisinhas o tempo todo que a gente precisa se observar. Para ser melhor, não é fácil. É uma coisa trabalhosa. Por quê? Mexe com o nosso orgulho, né? Mexe com a nossa vaidade. Por que eu vou falar com o fulano se o fulano nem olha para a minha cara? Não, eu falo. Se ele vai falar ou não, já é um problema dele. Eu não vou ficar com raiva. Eu tenho que aprender a não ficar com raiva. Porque a raiva leva a lugares terríveis, né? Que a gente acaba... Então, aqui... tem uma questão do livro dos Espíritos que eu gosto muito e que eu acho que todo espírita se apavora com essa resposta. Deixa eu ver se eu botei. Ó. A questão 909 do livro dos Espíritos fala assim:
Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Quer dizer, a gente pode vencer esses nossos sentimentozinhos mesquinhos, bobos? Aí os espíritos respondem, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade, né? Nós podemos sim nos superar, nós podemos. E olha, a nossa vida muda, parece que as portas se abrem, tudo dá sim para a gente. Né? Às vezes a gente não tem um tostão, uma pessoa te pede, você tem um dinheiro aí? Igual entrou um homem outro dia e falou assim, a senhora teria um dinheiro para eu comprar gás? Aí eu abri minha bolsa, tinha R$10. Aí eu falei, vou lhe dar R$10. Aí uma pessoa que estava do meu lado virou e falou assim, por que você deu R$10? Eu falei, pô, já é gás, né? Gás está caro a benção. Aí, não, mas você sabe se é para isso? Eu falei, ué, no meu coração ele vai comprar o gás. Não é? Isso é um problema dele. E eu acho que, nesse momento, o que a gente puxa para nós? Coisa boa. Lá na frente, eu vou ganhar 20. Se Deus quiser. Mas é assim, é a gente sendo natural, porque tem gente que começa, né, fazendo coisas, mas porque precisa, porque o evangelho diz que deve ser assim e tal. Daqui a pouco isso tudo vai saindo naturalmente, vai saindo de forma que os outros vão perceber a espiritualidade. Numa mesa mediúnica, os espíritos sabem quando o esclarecedor está sendo verdadeiro. Ele sabe. Quantas vezes o cara está, meu irmão, que Jesus, e falando assim, todo molinho, não sei o que. Ele, cala a boca, eu te conheço, não sei, aí tu leva até um susto, né? Como assim me conhece? Eu te vi ali, ó, maltratando o rapaz morador de rua. E é isso. E aí? Que cara de... Né? Cai. Porque tem muita gente molinha. Ai, meu bem, oi, querida, não sei o que, mas por dentro, só Deus sabe o que está pensando e sentindo. Eu não sou doce, sempre falo, sou meio brabinha. Mas o meu coração, uma vez eu tenho umas histórias, pena que esses negócios ficam gravados, né? No Natal, há muitos anos atrás, o meu cunhado me tirou de amigo oculto. E geralmente, quando eu tiro alguém de amigo oculto, só falo coisa boa da pessoa, né? Porque é um momento, Natal, né? A gente fala, essa pessoa é tão boa e tal, tal. Ele falou assim, essa pessoa que eu tirei tem um coração muito... Não, tem um temperamento muito brabo. É difícil de lidar, mas tem um coração de ouro. Graças a Deus que ele viu meu coração de ouro. Vai que ele fica só no que eu sou muito brava, né? Mas isso tudo a gente vai se domesticando, né? Porque na vida é assim. A gente vai... Tudo depende da educação que nós tivemos, né? Eu sou de um pai machão que dizia que mulher não podia rir, que mulher tinha que ficar séria, que mulher que ri muito, boa coisa não é. Ele sempre falava isso. Então, isso vai incutindo na cabeça de uma criança, você vai crescendo achando que você não pode rir. Hoje eu rio para todo mundo. Estou mais velha também, mais amadurecida, e graças a Deus encontrei a doutrina espírita. Que a doutrina, ela nos educa. Ela vai mostrando para nós, através do evangelho, as coisas boas, o que você pode fazer para te dar alegria. Não é para dar alegria para o outro, porque quando você faz o outro feliz, quem fica feliz é você, né? Então, já que nós estamos nessa estrada, vamos ser felizes. E para ser feliz, a gente precisa mudar algumas atitudes, alguns ranços que nós temos, algumas implicâncias, porque a gente vai ficando velho, né?
Vai ficando velho e pode ficar pior. Porque a gente vê muito velho chato aí. E às vezes eu fico pensando, será que eu vou ser uma velha muito chata? Porque às vezes a gente começa a falar, né? Aí pensa assim, eu acho que eu estou sendo chata, estou falando demais. Então vamos. E assim a gente vai se corrigindo. Não adianta ficar só olhando o outro. Ah, porque fulano fez isso, ai, porque fulano é chato, ai, que fulano... E eu? Eu sou boazinha? Não, eu não sou boazinha. Eu estou no esforço. E essa vontade que nós temos de melhorar, que ela permaneça em nós, né? Que acenda em nós essa vontade de ajudar, de dizer assim, eu vou mudar. É como parar de fumar, parar de beber, parar de uma coisa que nos faz mal organicamente. Poxa, eu vou diminuir isso. Não quero parar, mas eu vou diminuir. E assim, a gente precisa da vontade, assim como os nossos sentimentos, a nossa raiva, né, o descontrole. Então foi muito bom falar sobre isso. Para mim, então, que estou nesse esforço de me trabalhar, principalmente os meus pensamentos, porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando a gente está insatisfeita, só fala abobrinha. Quando a gente está feliz da vida, só fala coisa boa. E quando eu leio o Evangelho, eu venho imbuída de muita coisa boa. Então sai um monte de coisa boa. Mas que isso sirva para mim em primeiro lugar. Tá bom? Foi muito bom estar aqui. Aliás, é um ambiente que eu amo. A casa de José tem uma energia tão boa. Eu amo estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima.